Olá, eu sou Iana Castro e vim apresentar meu trabalho denominado Imunoexpressão de CD90 em cistos odontogênicos de desenvolvimento, orientado pela professora doutora Águida Henriques Leitão. Os cistos odontogênicos são lesões comuns da prática odontológica e são caracterizados pela presença de uma cápsula conjuntiva, um epitélio de revestimento e podem ter material líquido ou gasoso no seu interior, como ilustra essa imagem. Os cistos podem ser divididos em cistos inflamatórios e cistos de desenvolvimento, sendo esse último o foco do nosso trabalho. Os cistos têm origem em restos epiteliais da odontogênese, a exemplo dos restos epiteliais de Malassez, do órgão do esmalte e restos da lâmina dentária. Os remanescentes odontogênicos são ricos em células-tronco multipotentes, as quais, de acordo com sua localização, podem ser divididas em células-tronco epiteliais quando presente tecido epitelial e células-tronco mesenquimais quando presente tecido conjuntivo. Essas células têm capacidade de autorrenovação e diferenciação em múltiplas linhagens celulares, dando origem a diferentes tipos de tecidos, como ilustra essa imagem. Estudos prévios comprovam a relação entre as células-tronco e a odontologia, pois já foi relatado na literatura sua presença em tecidos odontogênicos normais, assim como em tecidos odontogênicos patológicos, como a presença de células-tronco epiteliais em tumores, a exemplo do ameloblastoma, e a presença de células-tronco mesenquimais em lesões inflamatórias, como no cisto periapical. Porém, ainda existem poucos estudos que abordem a presença e a contribuição dessas células no desenvolvimento dos cistos odontogênicos do desenvolvimento. A caracterização das células-tronco pode ser feita por meio da expressão de marcadores proteicos, como CD90, que é uma proteína de superfície celular relacionada ao estado indiferenciado das células-tronco multipotentes, que já foi reconhecida em alguns tecidos, como medula óssea, ligamento periodontal e tecido adiposo, e está relacionado com os processos de proliferação, migração e sobrevivência celular. Os componentes odontogênicos podem atuar na histogênese e na patogênese do cisto de desenvolvimento, e é provável que as células-tronco multipotentes contribuam no comportamento biológico dos cistos odontogênicos. Desse modo, o presente estudo teve como objetivo determinar a imunoexpressão de um marcador de células-tronco multipotentes CD90 em uma série de cistos odontogênicos do desenvolvimento. Ademais, também foi descrito o perfil clínico patológico dessas lesões em uma população brasileira. Materiais e métodos. O presente projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa com Seres Humanos da FAUFBA. A população foram casos diagnosticados, registrados e armazenados na Faculdade de Odontologia da UFBA entre os anos de 2002 a 2019, e a amostra conteve 150 casos. Como critérios de inclusão, utilizamos quantidade suficiente de tecido no bloco de parafina e condições adequadas de armazenamento. E excluiu todos os casos de caráter odontogênico associado ao síndrome do carcinoma nevoide de base celular e incluiu-se apenas os casos de cisto dentígero que tinham nenhum ou pouco infiltrado inflamatório. Dessa forma, ficamos com 43 casos para a imunohistoquímica. Para análise clínica, registrou-se a idade e sexo dos pacientes e tamanho, localização e tipo de biópsia das lesões. Para imunohistoquímica, utilizamos a técnica da imunoperoxidase com anticorpo anti-CD90 e essa tabela registra as especificações desse anticorpo que foram seguidas para a realização de sua padronização. Utilizamos como controle positivo a placenta e a fotomicrografia exibe a imunoexpressão positiva para o anticorpo anti-CD90. Para análise imunohistoquímica, avaliamos a presença de imunorreatividade, o tipo de célula mesenquimal positivo e a presença de imunomarcação, que foi avaliada e categorizada de acordo com os scores pré-estabelecidos pelos estudos de Silva e de Monroy. Na análise estatística, utilizamos o programa SPSS para processamento dos dados. As meios de tendência central e dispersão dos dados foi utilizada para a caracterização da amostra e o teste quadrado para análise imunohistoquímica. O nosso estudo tem um nível de significância de 5% e um intervalo de confiança de 95%. Resultados discutidos. Após o levantamento dos casos e a aplicação dos critérios de inclusão, foi obtida uma amostra com 150 casos entre os anos de 2002 a 2019, distribuídos entre 74 casos de caráter odontogênico, 59 casos de dentígero, 7 casos de cisto odontogênico calcificante, 4 casos de gengival do adulto, 3 casos de odontogênico glandular, 1 caso de periodontal lateral, 1 caso de odontogênico botriode e 1 caso de odontogênico ortoqueratinizado.
A diferença entre as frequências dos odontogênicos foi estatisticamente considerável porque há o maior número de casos concentrados entre o queratocisto odontogênico e o cisto dentígero. Esse dado concorda com estudos publicados previamente na literatura. No presente estudo, a média de idade foi de 32 anos, com amplo intervalo de 6 a 87 anos, sendo que o cisto odontogênico glandular foi encontrado em pacientes mais velhos e o cisto dentígero em pacientes mais novos, concordando também com a literatura. O fato de o cisto dentígero ser encontrado em pacientes mais novos pode ser justificado, pois o seu processo de surgimento está relacionado com a interrupção no processo de erupção dos terceiros molares. Em relação ao gênero, a amostra não expressou diferença estatística considerável, pois distribuiu-se com 54% em homens e 44% em mulheres. Porém, podemos dizer que há uma maior tendência ao acometimento do sexo masculino, concordando com o estudo feito em 2020. A biópsia incisional foi a mais prevalente, com 49,3%, e o tamanho médio foi de 2,5 centímetros. A escolha por apenas um tempo de abordagem cirúrgica pode ser justificada porque a maioria das lesões são indolentes e de pequeno tamanho. O cisto odontogênico calcificante foi a patologia com maior frequência de biópsia incisional, e isso pode ser justificado pois essa lesão foi considerada pela OMS por alguns anos como uma neoplasia benigna. Há um consenso na literatura quando se refere à localização do seu odontogênico de desenvolvimento, e nosso estudo foi concordante com esse dado, pois 58,7% dos casos estavam localizados na mandíbula posterior. A imunoexpressão para o CD90 apresentou-se positiva no componente epitelial e na cápsula conjuntiva de todas as lesões estudadas. O padrão de imunomarcação deu-se de forma granular, com coloração acastanhada na membrana dos queratinócitos presentes no epitélio, bem como nos fibroblastos presentes no conjuntivo e nas células endoteliais. O que podemos analisar nessas imagens é que o queratocisto odontogênico e o cisto odontogênico calcificante, em relação às demais lesões, tiveram uma alta expressão de CD90 no componente mesenquimal. A expressão do CD90 no componente epitelial foi semelhante dentre os scores estabelecidos. Na cápsula conjuntiva, a expressão do CD90 se distribuiu de forma diferente dentre os scores estabelecidos. Em todas as lesões estudadas, a expressão 90 foi menor no componente epitelial em comparação com a marcação feita no mesênquima. Um estudo de 2015 afirmou que a expressão positiva do CD90 está relacionada às células que possuem fenótipo tronco. Dessa forma, é provável que a maior afinidade do CD90 pelas células de origem mesenquimal tenha influenciado a sua marcação, já que sabemos que a imunopositividade encontrada no componente epitelial foi menor quando comparada com a imunoexpressão encontrada no mesênquima para o CD90. A autoexpressão do CD90 foi observada na cápsula do queratocisto, com 75% no score 4, seguida pelo cisto odontogênico calcificante, com 100% no score 3. Assim, pode sugerir a presença de uma maior população de células-tronco mesenquimais nessas duas lesões. Apenas um estudo recente avalia a positividade do CD90 em um tipo de cisto de desenvolvimento. Foi um estudo feito com cisto dentígero, no qual foi encontrado que era um cisto rico em células-tronco mesenquimais e que essas células eram positivas para o CD90. No presente estudo, o queratocisto odontogênico teve uma maior expressão de CD90 comparada ao cisto dentígero, refletindo a possibilidade das células-tronco multipotentes influenciarem no comportamento biológico distinto desses cistos. Nosso estudo subdividiu as patologias e lesões císticas de perfil agressivo e não agressivo, também chamado de indolente, com o objetivo de comparar a expressão do CD90 nesses dois tipos. O perfil agressivo é caracterizado pelo cisto odontogênico glandular e o queratocisto, os quais concentraram seu score em 4, quando analisamos a cápsula conjuntiva. As demais lesões concentradas no perfil indolente, concentraram seu score no score 2. Quando fizemos essa mesma análise com o epitélio, não houve diferença estatística significativa relevante entre esses dois grupos de lesões. Um estudo feito em 2019 demonstrou a presença de células-tronco mesenquimais no microambiente tumoral, onde essas células estavam relacionadas com a proliferação tecidual e a iniciação tumoral.
refletindo clinicamente em maiores tamanhos de lesões e maiores taxas de recidiva. A nossa amostra não conteve lesões tumorais, mas esses eventos biológicos influenciados pelas células-tronco nos faz refletir sobre a possibilidade dessas células também influenciarem no comportamento biológico do ciclo de desenvolvimento. Assim, esses fatores podem justificar a razão do queratocisto glandular serem clinicamente mais agressivos e possuírem maior potencial de crescimento e maiores taxas de recidiva. No entanto, ainda são escassos os estudos sobre os marcadores células-tronco multipotentes em outros microambientes e os eventos biológicos que influenciam essa agressividade. Conclusões. Os resultados do presente trabalho revelaram a positividade do CD90 em todas as lesões avaliadas, indicando que podem ser novas e importantes fontes de células-tronco para a medicina regenerativa. Ademais, pode sugerir que as células-tronco multipotentes participam da patogênese e desenvolvimento desses cistos e possivelmente influenciam o comportamento biológico das lesões. Mais estudos são necessários nesse campo, com amostras mais representativas, incluindo mais marcadores que em associação sejam capazes de confirmar a influência dessas lesões no comportamento diversificado dessas patologias. Os dados clínico-patológicos da amostra estudada estão de acordo com a maioria dos estudos publicados previamente e com a literatura clássica. Essas são minhas referências. Deixo aqui meu muito obrigada à UFBA e à Faculdade de Odontologia por serem instituições de excelência, ao Grupo de Estudos em Histopatologia Oral e à Liga Acadêmica de Diagnóstico Oral por todo o conhecimento compartilhado, e ao CNPq e ao PIBIC UFBA pela iniciativa à pesquisa. E minha gratidão a todos os membros da LADO, a minha orientadora e as minhas colegas de estudo, Larissa Biusen e Lorena Vieira.